voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E eu tenho que repercutir aqui a péssima entrevista coletiva dada pelo técnico Tite após a vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Atlético Paranaense. E uma péssima decisão que ele revelou nessa entrevista coletiva, que é a escalação de Matheus Cunha como goleiro titular do Flamengo na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Corinthians. Veja, é um absurdo o que o Tite fez. Ele se sabota fazendo isso e, por consequência, ele sabota o time do Flamengo. Porque o Matheus Cunha não tem a menor condição de ser goleiro do Flamengo. Matheus Cunha fez uma péssima partida no domingo retrasado contra o Grêmio, em que o Flamengo perdeu por 3-2. Ele era o goleiro. E ele foi o goleiro responsável pelas eliminações do Flamengo na Copa do Brasil e na Libertadores da América no ano passado. Lembre-se que ele falha de forma lamentável nos 3 gols do Olímpia em Assunção e depois falha no gol do Caleri marcado no Maracanã, na vitória do São Paulo por 1-0 sobre o Flamengo. Então é esse cara que o Tite, eu vou chamar de cara mesmo, é esse cara que o Tite escolhe para ser o goleiro titular do Flamengo contra o Corinthians. Por que não o Rossi? Não que o Rossi seja uma sumidade, um goleiro de outro planeta, essa coisa toda, mas o Matheus Cunha é muito pior do que o Rossi, ele não tem a menor condição de jogar pelo Flamengo. Então é uma escolha completamente injustificável a do técnico Tite, que não faz o menor sentido e que pode cobrar seu preço, pode ser altíssimo o preço que essa decisão pode cobrar na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo. Colocando meu cupom Bernardo, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar primeiro, tá? Então é o seguinte, isso vale até R$100, tá? Suponhamos que você deposite primeiro os R$100, eu vou te dar mais 20, ou seja, você vai ter R$120 para fazer a sua fezinha em kto.com, tá? Não adianta você sacar esse dinheiro, você não vai conseguir. Tá? É para você fazer sua fezinha lá. E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é @BernardoAqui. Siga-me no Instagram, nos stories eu posto diariamente as melhores odds do mercado para você, tá bom? É uma escolha completamente estapafúrdia do técnico Tite. Não bastasse o péssimo desempenho do Flamengo no campo, né? E ganhou do Atlético Paranaense não jogando absolutamente nada, jogando futebol mequetrefe, um futebol que fez com que o Maracanã falasse, né? Pedindo cabeça do Tite, gritando que o time era sem vergonha, essas coisas todas, né? Fora isso, o Tite ainda admite na entrevista coletiva que vai colocar o Matheus Cunha como titular do time. É ou não para não chorar, não é? É uma decisão que faz com que o Tite tem que ser questionado. Isso é uma loucura. Isso não tem cabimento nenhum. Né? É o que eu falo por aqui. O Flamengo não está jogando nada. Ele vem tomando decisões erradas atrás de decisões erradas. Né? Ele escalou o Plata no início do jogo contra o Atlético Paranaense como um meia. O Plata não sabe realizar essa função. Ele é ponta direita. Ele tem que jogar pelo lado direito, não pelo lado esquerdo. Depois, no segundo tempo, o Tite o coloca jogando pelo lado direito. Mas no primeiro tempo, o Plata não está jogando nada, porque está jogando fora de posição. Completamente fora de posição. Então, peraí. Tem uma coisa muito errada nesse time do Flamengo. E começa pelo seu técnico, que vem fazendo com que o time jogue mal, né? Alguns jogadores estão rendendo muito, mas muito aquém do que podem render, e isso tem que ser colocado na conta também, como por exemplo o Ayrton Lucas, que fez mais uma partida pífia
horrorosa, né? Terrível contra o Atlético. Né? Depois ele coloca o Alexandre, o time melhora, tá na cara que o Alexandre é o titular do técnico Tite. E a gente vai analisar aqui jogadores assim, acho que fora Léo Ortiz e o Gerson, ninguém escapa, né? E o Gabriel Barbosa, aí, gente, que não jogou absolutamente nada mais uma vez, teve a sua condição de titular, foi o 4º jogo em que ele foi titular na temporada, ele tem 4 gols na temporada e não consegue fazer absolutamente nada, é um centroavante completamente inofensivo. Ainda assim, eu prefiro o Gabriel ao Carlinhos, porque o Carlinhos não tem condição de jogar em time de Série A. Assim como o Matheus Cunha, que vai ser o titular. O Tite foi questionado sobre isso, ele falou, falei isso ou não falei? Falei, né? O Matheus Cunha é o titular nas Copas. Cara, pelo amor de Deus, o Flamengo foi eliminado na Libertadores da América, pra que fazer revezamento de goleiro? Ele falou, eu nunca falei de revezamento de goleiro, mas o que ele tá fazendo um revezamento? Ele pode não ter falado isso, ele pode não ter falado, mas na prática ele está fazendo um revezamento. Ele tira o Rossi, que é o melhor goleiro, pode não ser um Filhol, nada disso, goleiro argentino, bom goleiro, aliás, né? Fez uma defesa importante no primeiro tempo no jogo contra o Atlético Paranaense. E ele pretere esse cara para colocar o Matheus Cunha, eu estou indignado com isso. Eu ia fazer um vídeo sobre outra coisa, sobre a situação do Tite, que é insustentável, essa coisa toda, mas na coletiva ele torna as coisas ainda piores ao fazer essa opção tosca, ridícula, pelo Matheus Cunha, cara. Dos que se salvaram, o Matheus Gonçalves no primeiro tempo fez um bom jogo, né? No segundo tempo ele acabou sendo retirado, saiu. No segundo tempo o Flamengo teve De La Cruz, Bruno Henrique, Léo Pereira. Davi Luiz fez uma partida horrorosa. Davi Luiz não pode ter seu contrato renovado, independentemente da diretoria que venha pela frente. É um Flamengo preocupante, é um Flamengo que preocupa. O Corinthians tomou uma sapatada do São Paulo por 2-1, com 2 jogadores expulsos, né? O Fagner e o André Ramalho. Esses caras estarão em campo na partida contra o Flamengo na próxima quarta-feira no Maracanã, o jogo que vai ser às 9h45, mas o Tite dobra a aposta, escalando o Matheus Cunha por antecipação para essa partida que é decisiva para o ano do Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.